Tá? Então, qual é o tópico de hoje, professor? Não se perca, parte geral do Código Penal, título 2, do crime. Suma importância, posso dizer que a parte mais importante do direito penal é esse título 2 do crime e o título 3 da imputabilidade. Mas o do crime é o mais importante mesmo. Tá? Então, assim, ó. O que é um crime? É o fato típico, antijurídico e culpável. Esse é o conceito de crime. Existem dois conceitos. Eu posso dizer que crime é um fato típico antijurídico cuja culpabilidade é um pressuposto de pena. Mas o que mais se aceita no concurso público é que crime é um fato típico, antijurídico e culpável, que é a teoria tripartite, onde crime tem 3 elementos. Sinônimo de antijurídico é ilícito. É sinônimo de antijurídico, ilícito. Então o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Tá? Ou crime é um fato típico, antijurídico cuja culpabilidade é um pressuposto de pena. Então assim, ó. Fato típico. Beleza. Então assim, ó, então vamos abrir ali o que é o crime. Fato típico antijurídico, cuja culpabilidade é um pressuposto de pena. Primeiro vamos falar, do artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Crime de homicídio. Matei uma pessoa. É um fato típico, está tipificado na lei, está previsto no ordenamento jurídico. Se tiver previsto na lei, tá? Se tiver escrito, é um fato típico. Em regra, todo fato típico é antijurídico, porque vai contra os ordenamentos jurídicos, vai contra a sociedade, é ilícito a conduta. É culpável? Quando é que vai ser culpável? Se tu for uma pessoa imputável, se tu não for menor de idade, se tu não for doente mental, se não está sob coação, se não está sob obediência. Então, tu comete crime e vai ser punido. É assim que tu faz uma análise. Tá? Conduta de adultério. O que é adultério? Era ter relações extraconjugal. É um fato típico? Não, porque não está previsto mais no Código Penal. Já foi crime. Sedução, aproveitar-se da inocência da mulher honesta virgem. Artigo 217, também não é mais conduta típica. Tá? Não é mais um fato típico. O que é sedução e adultério? É um fato atípico, ou seja, não é crime. Nós vamos estudar, primeiro, as excludentes de ilicitude ou criminalidade ou antijuridicidade. Percebe que primeiro eu usei o termo ilicitude, excludente de ilicitude, porque mais se usa em concurso ilicitude, mas é sinônimo criminalidade e antijuridicidade. Quais são essas excludentes, professor? Eu chamo daquela marca de calça jeans. Li. Legítima defesa. Estado de necessidade. Exercício regular de um direito. Estrito cumprimento do dever legal. Estado de necessidade. Beleza. Matar alguém em legítima defesa é um fato típico? É, que está previsto na lei. É antijurídico? Não, porque eu estou amparado por uma excludente. Matar alguém em legítima defesa é um fato típico e jurídico. Logo, não é crime.
Posso dizer que é um fato típico ou lícito. Tá? Ou lícito. Por quê, professor? Porque ilícito é a mesma coisa que antijurídico. Então dizer que o fato é jurídico ou lícito é a mesma coisa. Então matar alguém em legítima defesa é um fato típico, jurídico, logo não é um crime. O que é legítima defesa? Tá, então vamos lá. Tá, legítima defesa. Perigo atual ou iminente. Próprio ou de terceiro. Pessoa tenta me matar, eu mato ela antes. Perigo atual. Próprio. Ela saca a arma para me matar, eu saco uma outra e mato antes. O rapaz pega uma moça e diz, eu vou estuprá-la e depois vou lhe matá-la. Eu pego uma pedra e jogo na cabeça dele e mato. Perigo iminente. Vai acontecer. De terceiro. Estado de necessidade. Perigo atual. Próprio ou de terceiro. Percebe que não tem um iminente. Exemplo clássico, alto mar, 2 pessoas, uma única boia. O navio está afundando. Eu mato a pessoa para ficar com a boia. Não confunde. Aqui eu estou defendendo o meu direito. Aqui eu estou protegendo o meu direito. Aqui há uma agressão injusta. E para repelir essa agressão, eu faço alguma coisa, legítima defesa. Aqui não, né? Eu estou protegendo o meu direito. Se ele pegar a boia e o navio afundar, eu vou morrer. Então eu já mato ele para ficar com a boia. Tu tem que diferenciar legítima defesa e estado de necessidade. Primeira diferença, eminente é só legítima defesa. Segunda diferença, a legítima defesa é só entre pessoas. Exemplo, um cachorro me ataca, eu dou um chute no cachorro e mato o cachorro. Estado de necessidade, eu não vou responder por crime. Se o dono do cachorro manda o cachorro me atacar e eu mato o cachorro, legítima defesa. Então fica ligado na diferença de legítima defesa e estado de necessidade. Legítima defesa, perigo atual ou iminente e próprio de terceiro. Estado de necessidade, perigo atual, próprio ou de terceiro. Exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Eu, como cidadão comum, vou numa loja, percebo que tem uma moça subtraindo objetos e colocando na sua bolsa. Eu, como cidadão, eu tenho direito ou dever de prendê-la? Eu tenho direito de prendê-la. Estás presa em flagrante, ela foge, eu corro atrás dela. Eu uso os meios necessários para efetuar a prisão. Eu derrubo ela, ela cai no chão, machuca a perna. Em relação a essa perna que eu lesionei dela, causei nela uma lesão corporal. Em relação a essa lesão, eu não vou responder criminalmente, porque eu estou no exercício regular de um direito. Por quê? Porque eu tenho direito, estou no direito de prendê-la em flagrante. Eu usei o meio necessário para efetuar a prisão. Mesmo exemplo, se eu for policial, dei voz de prisão, a pessoa fugiu, eu usei o meio necessário para efetuar a prisão, acabei lesionando ela, eu estou em estrito cumprimento do dever legal, porque eu tenho o dever de prender. Claro, a pessoa está no chão lá imobilizada já, eu digo, sua vaca, porque tu fugiu, dou um chute nela. Esse chute eu sou punido. Por quê? Porque nos 4 casos o excesso é penalmente punido. Então, cuidado, o examinador vai usar o termo os meios moderados. Aquele que, para repelir injusta agressão, usa os meios moderados. Porque nos 4 casos o excesso é penalmente punível. Não esquece, nos 4 casos o excesso é penalmente punível. Tá? Cometer um crime amparado por uma excludente de ilicitude, criminalidade ou antijuridicidade, na verdade não é crime, porque a conduta se torna jurídica ou lícita. Quais são as excludentes? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Beleza, beleza, vamos para frente. São elementos do fato típico, eu chamo de corrente. Conduta
resultado, nexo causal e tipicidade. Corrente. Esses são os elementos. Para fechar aqui embaixo, tá? Só para ficar fechado que vai ser... a gente não vai aprofundar isso nessa aula, tá? É aquele barulho da arma, o PEI. Potencial de consciência. Consciência da ilicitude. Exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade penal. É o PEI. Beleza. Vamos ver os elementos do fato tipo. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vamos ver a conduta. A conduta do agente. Aqui, né, previsto no artigo 18, disse crime. Tá? Aqui está no 23, tá? Aqui vai estar artigo, né? Vou botar aqui embaixo, tá, pessoal? Artigo 18, artigo 14 ao 17, artigo 13, tá? E artigo 19 em diante, tá? 19 até o 22, tá? Deixa eu botar de outra cor aqui para ficar melhor. Tá ruim de visualizar assim. Fazer outra cor. Aqui o artigo 23. Aqui o artigo 19 ao 22. Aqui o artigo 13. Aqui o artigo 14 a 17. Aqui o artigo 18. Pronto. Ficou bem legal agora para te visualizar onde está o artigo, porque vocês aí que estão estudando adoram artigo, né? Nunca vi. Só onde está escrito, tá aí, pronto, tá bem onde está escrito, tá? Na primeira aula a gente viu 1, 12 até o 12 da ordem. Aqui não dá para a ordem, porque eu não vejo uma didática legal de estudar na ordem, tá? Eu não acho que é uma coerência no estudo assim. Tá? Nesse título, tá? Dos demais, todos eu acho. É o único título do Código Penal que eu não vejo uma coerência. Né? Depois de muita análise, eu vi que essa forma é a mais didática para te conseguir, né, desenvolver o teu conhecimento. Né? O teu aprendizado, pode-se dizer assim. A conduta. Disse crime doloso, quando a gente quer o resultado, assume o risco, e crime culposo. Tá? O crime pode ser doloso ou culposo. O agente pode agir com dolo ou culpa. Sou obrigado a trazer aqui para baixo. Não tenho o que fazer. Vou tentar usar o slide, botar tudo no slide, mas não tem jeito. Vamos trazer para cá. Ó. Conduta. O agente pode agir com dolo ou culpa. O dolo, ele pode ser direto ou eventual. A culpa, ela pode ser consciente ou inconsciente. Dolo direto. Eu quero. Dolo eventual. Eu assumo o risco. Culpa consciente. O resultado era previsível. Culpa inconsciente. O agente age com negligência, imprudência ou imperícia. Quero matar. Pega uma arma e dou um tiro no cara. Eu agi com dolo, direto. Tem um moleque riscando a lataria do meu carro. Eu dou um monte de tiro. Eu não tenho o intuito de matá-lo. E nem de ferir o garoto. Mas em qualquer em razão da minha exaltidão, qualquer dos resultados é indiferente. Pegou a cabeça do menino, ele morre. Dolo eventual, porque eu assumo o risco. A mulher está grávida, a gravidez é de risco. E o médico disse, minha senhora, sua gravidez é de risco. Então a senhora tem que evitar realizar esforços físicos.
Como a mulher não contava com a ocorrência, né, continua praticando esforços físicos. Para a sua infelicidade, ocorre a morte e a expulsão do feto. Né? Eu estou diante, né, neste caso, eu estou diante do chamado culpa consciente, porque ela poderia prever o resultado. O médico tinha que olhar o prontuário médico, ele não olha o prontuário médico. E em razão disso, tá, ele comete, né, a pessoa tem uma alergia, ele usa o medicamento lá que não poderia, né, a pessoa morre. Culpa inconsciente, ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Tem um macetezinho para te lembrar disso aqui. Eu chamo de teoria do foda-se ou do fudeu. Dolo direto, eu quero fuder. Dolo eventual, foda-se. Culpa consciente, fudeu. Culpa inconsciente, nem fudendo. Quero matar, eu quero fuder com esse cara, dou um tiro na cabeça dele. Dolo direto. Moleque tá arriscando meu carro, dou um monte de tiro. Se pegar, pegou, se não pegar, não pegou. Foda-se. Pega e mata, dolo eventual. A mulher tá grávida, ela continua praticando esforços físicos, ela conta com a não ocorrência. Quando vê, ela abortou, ela fudeu. Culpa consciente. E o agente que age com o médico lá, nem fudendo, ele achou que se não olhasse o prontuário ia dar problema. Culpa consciente. Cuidado. Geralmente o examinador, ele complica aqui, ó. Dolo eventual ou culpa consciente. Tu lê a questão. Se a questão de falar em assumir o risco, é dolo eventual. Se a questão disser que, embora previsse o resultado, contava com a não ocorrência, culpa consciente. Professor, e se não tiver na questão? Aí tu vê o foda-se e fudeu. Te coloca no lugar da pessoa e vê se ela fala foda-se ou fudeu. Beleza? Tá. Outro ponto relevante. Existem situações que o resultado ele vai além do que eu queria. Né? A gente tem um exemplo do crime préter-doloso. O que é um crime préter-doloso? É um crime que ele é qualificado pelo resultado. Eu tenho dolo no consciente e culpa no subsequente. O resultado vai além do que eu queria. Eu queria só lesionar, mas a pessoa acabou vindo morrendo. Percebe que eu tenho uma conduta dolosa, que é a lesão corporal, e uma culposa, né, que seria a morte. Que crime eu tenho? Eu tenho um crime préter-doloso. O que é um crime préter-doloso? Ele é qualificado pelo resultado. Eu tenho dolo no consciente e culpa no subsequente. Isso é um crime préter-doloso. Crime préter-doloso. Ninguém poderá ser punido por crime se não for praticado de forma dolosa. Ninguém é praticado por crime se não for praticado de forma dolosa, salvo quando houver a previsão do crime culposo. Então, cuidado. Ninguém é punido por crime se não for praticado com dolo, salvo quando houver a previsão do crime culposo. Para concurso público, quais são os crimes culposos? Homicídio, lesão corporal, peculato e fuga ou evasão de presos ou submetido à medida de segurança. Os demais são dolosos, só esses culposos. Crime culposo não admite nem a forma tentada, não admite nem a tentativa, que a gente vai ver agora quando estudarmos o resultado. Beleza, beleza. Iter criminis, o caminho do crime. O iter criminis tem algumas etapas. Eu tenho a cogitação, a preparação, tá? A execução e a consumação. Se eventualmente no iter criminis, tá, eu tiver uma ideia de cometer o crime, eu sou punido por isso? Não. Ninguém é punido pela ideia de cometer o crime. Estou me preparando. Também não sou punido. Salvo disposição em contrário, que está lá no artigo 31. Comecei a executar, aí eu sou punido. Parou na execução, é consumado. Chegou o resultado. Desculpa, parou na execução, é tentado. Chegou o resultado, é consumado. Exemplo. Planejei cometer o estupro. Está na minha cabeça, estupro, vou estuprar. Não sou punido por isso. Fui para casa, tomei um banho, me preparei, me depilei, estou prontinho. Não sou punido, porque eu estou nos atos preparatórios. Avistei a vítima. Levei para lugar ermo e escuro. Começou a execução. Se eu parar na execução, o crime é tentado.
Se eu chegar ao meu intento, que é a conjunção carnal ou o ato libidinoso, eu consumei. Aí o crime é consumado. Como é que é na prova? O agente é punido em qualquer etapa do intercrimes. É errado. Ele só é punido a partir da execução. Só ligado ao artigo 31, né? O ajuste, a instigação e auxílio não são punidos se o crime não chegar a pelo menos ser tentado, salvo disposição em contrário. A disposição em contrário é o 288, é a organização criminosa, porque a associação de 3 pessoas ou mais para fins criminosos já é crime. Tá? Então é uma exceçãozinha, mas a regra só é punido a partir da execução. Fechou? Né? Vamos para o resultado. O crime ele pode ser consumado, ele pode ser tentado. Eu posso ter 2 institutos, da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. Eu tenho arrependimento posterior e eu tenho crime impossível. São institutos, tá, do resultado. Tá? Posso pegar o quadro aqui? Beleza, então vamos fazer uma enjambra aqui que eu quero botar, quero ver se eu consigo não apagar o quadro na aula toda, né, para te dar um print aí, né, e fazer a decoração do teu quarto, do teu banheiro, né, colar no para-brisa do carro, sei lá, tá? Vamos tentar. Mapa mental, né, agora essa moda, mapa mental, né? Sempre fiz isso aí há 14 anos, mas agora o pessoal botou um nome bonito que é mapa mental, tá? Então assim, ó, vamos pro resultado. Vou fazer uma enjama bem aqui, ó. Tem que acompanhar, né, nego? Tem que acompanhar, tem que ficar ligado. Vamos pro resultado. Resultado. O crime ele pode ser consumado. Artigo 14.1. Diz-se crime consumado quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Quando é que se consuma homicídio? Com a morte. Quando é que se consuma a lesão corporal? Quando tu ofende a integridade e a saúde corporal de outrem. Quando é que se consuma o furto? Quando tu subtrai uma coisa alheia, móvel. Não tem como te explicar o crime consumado. É quando tu faz exatamente o que está no artigo. Artigo 121, matar alguém, tu dá um tiro na tua cabeça, tu não morre? Tentativa de homicídio. Não, nego, esse alguém não pode ser tu. Esse homicídio que está ali, ele é doloso. Por quê, professor? Porque não diz nada. Aquela pena lá de 6 a 20 anos é do crime consumado. Por quê? Porque não diz nada. E lá no processo penal a gente viu que é crime de ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque não diz nada. Para ser culposo tem que estar escrito homicídio culposo, senão é doloso. Beleza? Então consumado não tem muito o que te explicar. Seria mais no tentado. Crime tentado. Artigo 14.2. Iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O crime é consumado, tentado, quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Né? Entrei na casa, peguei a televisão, peguei a geladeira, peguei a máquina de lavar. Na hora que eu estou indo embora, o dono da casa chega. Eu largo tudo e vou embora. Foi iniciada a execução. Não se consumou por circunstâncias alheias. Eu estou diante da tentativa. Como é a pena? Como é que é a pena? É reduzida. É a mesma do consumado, reduzida de 1 a 2 terços. A critério do juiz. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Como é a pena? Reduzida de 1 a 2 terços. A critério do magistrado. Eu costumo muito dizer que funciona assim, ó. 2 crianças estão em casa, o mais velho e o mais novo. Né? A mãe botou um pote de biscoito no armário e falou assim, não peguem o biscoito. O mais novo tem a ideia, vamos pegar o biscoito. Enquanto a mãe não está. O mais velho sobe no armário para pegar o biscoito, cai com um pote de biscoito na mão, quebra o pote de biscoito. A mãe chega em casa, os dois vão apanhar, porque os dois pegaram o biscoito. A tendência é que o mais velho apanhe mais. Por quê?
porque ele já é mais velho, já tem um dever de cuidado e proteção do mais novo, e segundo, ele que praticou a conduta. Ele que tentou lá pegar o biscoito mesmo. O outro só deu a ideia. Mas a mãe pode bater igual nos dois, entendeu? Então o que acontece? Não há um quanto, mas o juiz leva muito em consideração isso. O cara foi tentar matar, ele chegou na casa, deu tiro, errou. Porra, passou longe de matar, então 1/3. Não, realmente ele atirou, a pessoa quase morreu, ficou na UTI. Não, desculpa, reduz 1/3 no caso da UTI. Não, errou o tiro, reduz 2/3, reduz mais. Mas é critério do magistrado. O que aconteceu é o seguinte, eu soube que o cara saiu com a minha mulher. E o destino de quem sai com a mulher dos outros é a morte. E aí eu fui o seu encalço, disse, desgraçado, tu vai morrer. Dei um tiro no braço, dei um tiro no outro, dei um tiro na perna, dei um tiro no outro, dei um tiro no peito, dei um tiro no pinto. Para mim é caixão e vala preta, para mim vai morrer. Vou embora, o desgraçado agoniza de dor, alguém socorre ele e leva para o hospital. Chegando lá, ele é operado e não morre. O crime é tentado ou consumado? É tentado. Essa tentativa, ela é perfeita ou ela é imperfeita? Ela é perfeita ou imperfeita? Ela é perfeita, porque tudo que eu podia fazer para matar eu fiz. Exauriu-se o processo de execução. Tá? Cuidado, ela não é imperfeita. Professor, é imperfeito se ele morresse não era perfeita, nego, era consumado. Quando eu fiz tudo o que eu podia fazer para matar, exauriu-se o processo de execução. A tentativa é perfeita. Eu fui lá para matar ele, apontei a arma e ele fugiu. Aí é imperfeito. Nesse exemplo que eu te dei, ela é vermelha, que é sinônimo de cruenta, tentativa cruenta de homicídio. Ou ela é branca, quando não tem sangue, que é a tentativa incruenta. Tem sangue cruenta, vermelha, não tem sangue branca, incruenta. Consumar o tentado, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, o agente desiste. Meio que falando já, né? Desiste voluntariamente. E no arrependimento eficaz, o agente impede o resultado. Resultado. Todos dois, tu só responde pelos atos já praticados. Tu só responde pelos atos já praticados. Tá? Tu responde pelos atos já praticados. Tá? O que acontece? Imagina que eu fui furtar casa, cheguei na casa, invadi a casa. Quando eu entro lá na casa, que eu vou pegar o objeto, tá? Vem aquela iluminação, aquela consciência, aquela voz. Renato, o que está fazendo? Larga tudo e vai embora. Larga tudo e vai embora. Eu estou diante da desistência voluntária. Artigo 15. O agente que desiste voluntariamente de prosseguir com a execução do delito. Eu poderia continuar, mas por vontade própria desistir. Tá? Eu dei uma facada na pessoa, eu dei a segunda. Quando eu fui dar a facada final, a letal, a questão deixando bem clara. João, antes de dar a facada letal, queria matar Pedro, ele desiste. Eu estou diante da desistência voluntária. Isso é uma questão, pessoal. A questão vai deixar claro. Tá? O que eu respondo? No caso do imóvel lá, invasão de domicílio, porque eu não levei nada. No caso da facada, eu vou responder por uma lesão corporal. E não por tentativa de homicídio. Por que não é tentativa? Porque a tentativa tem que ter uma circunstância alheia. Eu desisti. Se eu desisto, não pode ser tentativa. Dei um tiro no cara. Eu levo ele para o hospital e ele não morre, arrependimento eficaz. Por quê? Porque eu impedi o resultado. Na tentativa, o que impede é a circunstância alheia. No arrependimento eficaz, eu impeço. Eu dei um tiro no cara e eu levei ele para o hospital. Se chegar lá e ele for operado e não morreu, eu só respondo pelos atos já praticados. Pela uma lesão corporal. Não pode ser tentativa de homicídio. Por quê? Porque eu impedi. Se for uma circunstância alheia que é tentativa, se eu levar ele para o hospital, professor, e ele morrer, aí não foi eficaz, né? Não foi eficaz, não adianta, é homicídio igual. Tem que ser eficaz. Artigo 16.
Arrependimento posterior. Nos crimes sem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituída a coisa, tudo voluntário, até o recebimento da denúncia pelo juiz. Neste caso, terá direito a uma redução de pena. A pena vai ser a do consumado, reduzida de 1 a 2 terços, igual na tentativa. Teve um caso lá em Itajaí, furtaram uma moto dentro do mercado. Aí no outro dia ligaram na delegacia, eu queria informar a devolução da moto. Quem está falando? O ladrão, né? Onde é que está? No mesmo lugar. Cabe arrependimento posterior? Cabe. Foi sem violência ou grave ameaça? Foi. Foi reparar o dano ou restituir a coisa? Foi. Foi voluntário? Foi. Até o recebimento da denúncia? Claro, foi ontem, o dia anterior. Então, nesse caso, o agente comete furto, tá? Ele cometeu o crime do 155. Só que ele vai ter a pena reduzida de 1 a 4 anos, com uma redução de 1 terço a 2 terços. Arrependimento posterior. Cuidado com isso aqui, tá? É até o recebimento da denúncia. Né? As questões botam assim até o oferecimento, não, é até o recebimento da denúncia. Nos crimes sem violência. Vou até botar melhor aqui porque está abreviado. Até o recebimento da denúncia. Até o recebimento da denúncia. Tá? Aí cabe a regra do arrependimento posterior. Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa por ineficácia absoluta do meio ou absoluta improbidade do objeto. É impossível de consumar o crime. Não tem pena, é sem pena. Matar o morto. Cheguei na casa da pessoa, vou matar ela, tá morta. Crime impossível. Não vou ser punido. Ah, professor, mas tu entrou na... Pois é, uma tentativa, olha como fala a lei. Eu entrei na casa, dei um chute, vai morrer, desgraçado. Cheguei lá até morto. Seria uma tentativa, porque iniciou a execução. E ele não conseguiu consumar por uma circunstância alheia. O problema é que, nesse caso, não se pune a tentativa. O artigo 17. Quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta improbidade do objeto. É impossível consumar-se o crime. O meio é ineficaz? Não, o objeto é impróprio, matar o morto. Matar alguém com uma arma de brinquedo. O meio é ineficaz. Tá? Aí eu tenho um conceito de tentativa. Iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Classificação. Tentativa perfeita, também chamado crime falho. Olha o termo. A tentativa perfeita, que é quando aquela que exaure-se o processo de execução, também é conhecido como crime falho. Tentativa imperfeita. Tentativa branca ou incruenta. Tentativa cruenta ou vermelha. Tentativa abandonada ou qualificada de desistência voluntária. E a inadequada ou inidônea é o crime impossível. Vou contar uma história para vocês de amor. Conheci uma moça, me apaixonei por ela, para mim ela era maravilhosa, era sensacional. Um belo dia ela chegou para mim e falou assim: Renato, vamos dar um tempo. Quando a mulher quer de um tempo, ela quer terminar? Provavelmente sim. E eu falei para ela: amor, vamos parar com isso, vamos ficar juntos. Nós nos amamos, não há por que darmos um tempo. Mas ela estava irreversível. Ela realmente queria terminar nossa relação. E a gente acabou terminando, mas eu, de forma insistentemente, pedi para ela, tá, uma chance e tal, mas ela não estava nem aí, partiu meu coração. Então eu pedi para ela um último encontro. E eu preparei um jantar lá em casa, dei canapé e tal de entrada, tá, e tentei reverter o quadro para nós voltarmos, mas não teve jeito. E ao iniciar o jantar, eu peguei uma sopa. E aí eu tive a ideia de macho, porque homem que é homem pensa: se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. E eu coloquei poderoso veneno. E na hora que eu coloquei veneno na sopa, que eu fui entregá-la, deu aquela voz no coração, aquele pensamento de corno.
O que importa não é que ela esteja comigo, e sim que ela seja feliz. E eu não dou a sopa. Eu estou diante do quê? Da desistência voluntária. Porque eu, por vontade própria, desisti do meu intento. Se eu desse a sopa para ela e ela passasse mal, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz com o amor da minha vida? Eu pego e levo ela para o hospital. E ela não morre. Arrependimento eficaz. No segundo caso, que eu levei para o hospital, uma lesão corporal. E no primeiro caso, nada. Porque eu só envenenei. Não, eu dei veneno e fiquei bem calado. Meu Deus, o que eu fiz com o amor da minha vida? Só pensei, mas não fiz nada. Sei lá, ela não morreu porque eu botei pouco veneno, o vaso ruim não quebra. Eu estou diante da tentativa. E se ela morrer? Consumado. Cabe arrependimento posterior? Não. Porque o crime tem violência ou grave ameaça. Não pode. A tentativa de homicídio não pode. E se por engano eu pegasse ketchup no lugar de veneno? Crime impossível. Tem uma coisa chamada crime putativo. Esse é o crime que só existe na cabeça do criminoso. Tipo assim, ó. Na minha cabeça as pessoas morrem comendo ketchup. Eu boto ketchup na sopa para ela tomar. Isso é crime putativo, não acontece nada. Na minha cabeça as pessoas têm respiração cutânea pela pele. Eu jogo sal em alguém para matá-lo. Isso é crime putativo, que só existe na cabeça do criminoso. E assim acabou a minha história de amor. Vamos para o nexo causal, ou relação de causalidade. Nexo causal ou relação de causalidade. Artigo 13. O resultado que depende da existência de crime só é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual não teria ocorrido o resultado. A dá um tiro em B, ação. B fica em coma por 10 dias e depois morre. Resultado. Esse lapso temporal que ele pegou o tiro, foi para o hospital, passou mal, foi operado e não morreu, chama-se nexo causal. Eu só posso imputar a morte do B ao A. Por quê? Porque foi a pessoa que lhe deu causa. Considera-se a causa a ação ou omissão se que não existisse, não teria o quê? O resultado. Tá? Então o resultado eu imputo a quem praticou a ação. Eu tenho um exemplo que eu fui na casa da pessoa, dei veneno para ela. Estava em casa, dei veneno. O veneno vai fazer efeito daqui a 4 horas. Só que 1 hora depois de eu ter envenenado, ocorre um desmoronamento e ela morre exclusivamente por soterramento. Ou seja, o veneno que eu dei para ela não influenciou em nada na morte. O que fala o parágrafo 1º do 13? A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, serão imputados a quem lhe deu causa. Ou seja, a pessoa morreu por desmoronamento. O motivo da morte foi exclusivamente o desmoronamento. É uma causa superveniente relativamente independente, não tem nada a ver com isso. Mas eu vou ser punido pelos atos que eu pratiquei antes, ou seja, eu vou responder por tentativa de homicídio, porque eu envenenei e a pessoa morreu por soterramento. Professor, e se o veneno fizesse efeito e ela não conseguisse fugir por causa do veneno, mas a causa da morte foi desmoronamento, eu responderia por crime consumado. Se eu der um tiro numa pessoa, ela foi para o hospital, chegando no hospital ela é operada, ela está fora de perigo de morte, mas em razão do ferimento que eu causei nela, ela pegou uma infecção hospitalar e morreu. Eu respondo por consumado, porque ela só pegou infecção por causa do tiro que eu causei nela. O parágrafo 2º fala as pessoas que têm um dever, cuidado de proteção. São crimes omissivos próprios. Crimes omissivos próprios. Tá? O que são crimes omissivos próprios? Estão lá no parágrafo 2º do artigo 13. Quem tem um dever de cuidado e proteção. Exemplo, a babá que não alimenta a criança. Tu vai com uma moça para o parque aquático, ela diz que não sabe nadar.
Tu fala, não, pula, eu garanto. Tu garantiu o cuidado dela. Ela pulou e morreu afogada. Tu vai responder por crime. Crime omissivo próprio. Não admite a tentativa também. São crimes omissivos próprios. Lá do artigo 13, parágrafo 2º. E a tipicidade. Erro de tipo. O chamado erro de tipo. O erro de tipo, ele pode ser essencial e acidental. O essencial pode ser evitável e ele pode ser inevitável. O erro acidental pode ser em objeto, sobre objeto, pessoa, aberratio ictus, que é na execução, tá tudo no slide, e o resultado diverso do pretendido. O erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. O erro de tipo acidental nunca exclui o dolo. Erro de tipo acidental em objeto. Eu entrei para furtar a televisão, eu peguei a televisão, na hora que eu estou indo embora o dono da casa chega. Tá? Eu corro e consigo subtrair a televisão. Chegando na minha casa eu olho e não é uma televisão, é um quadro. Eu cometi um erro de tipo em objeto, acidental em objeto. O que é que muda? Não muda nada, é furto. Não exclui o dolo. Eu queria matar o A. Melhor, eu queria matar a Maria. Ó, nexo causal é imputado o crime. Aquele deu causa. Aí eu tenho a superveniência e crimes omissivos próprios. A tipicidade é o chamado erro de tipo. Ele pode ser essencial e acidental. O essencial sempre exclui o dolo, o acidental nunca exclui o dolo. Então assim, ó, eu quero matar a Maria. Eu miro em Maria, dou um tiro em Maria, eu erro o tiro. E pega na Ana. E eu mato a Ana. Eu cometi um erro. Que erro? Erro acidental. Na execução. Aberratio ictus. Não confunde. Não foi em persona, foi na execução. Porque eu não tenho a manha da arma. Eu executei errado e matei a Ana. Erro na execução. Quando é que vai ser em persona? Se eu mirei Maria, dei um tiro, matei a Maria. Quando ela caiu dura, eu fui olhar o corpo, não era Maria, era Ana. Aí é erro em persona. Quando tu confunde a pessoa, é erro em persona. Quando tu não tem a manha da arma, erro na execução. Vou te dar um exemplo. Uma mulher sobre que o marido dela, a amiga contou que o marido dela estava traindo ela num bar. Ela chegou lá e deu um tiro, errou, pegou no marido. Ela era vesga, tá? Isso é o erro na execução. Erro em persona. Recentemente mandaram matar um vereador lá em Camboriú, né, alguns anos atrás. Né, na época, né, supostamente o mandante foi o prefeito. Tá? Ele até ia para o Tribunal do Júri esses dias agora, mas ele morreu, né, num acidente. Tá? Ele mandou matar o vereador, chegou na hora, a pessoa que foi contratada não matou o vereador, e sim matou o irmão do vereador. Tá? Isso foi um erro de tipo acidental, em persona, confundiu a pessoa. E o resultado diverso do pretendido? Eu peguei uma pedra para quebrar um carro, eu jogo na janela do carro. Quando eu vi, a janela estava aberta e pegou no motorista. Eu queria lesão corporal, eu queria dano, mas acabou acontecendo uma lesão corporal. O resultado foi diferente do que eu pretendia. Erro de tipo essencial, evitável e inevitável. Estou numa caçada, dou um tiro num urso. Quando eu vou lá perto, vejo que não era um urso, era um outro caçador. Se ele for inevitável,
não tinha como evitar, exclui tanto o dolo quanto a culpa. Mas nesse caso eu vejo mais como evitável. Exclui o dolo, mas eu vou ser punido por crime culposo se houver a previsão legal. No caso do homicídio culposo existe. Meu filho entrou na minha casa, né, com uma chave de fenda, né, para trocar o pneu do carro. E eu acho que é uma pessoa indo me matar. Eu vou lá e mato. Eu tenho um erro de tipo essencial. Se for evitável, eu respondo por crime culposo. Se for inevitável, eu não vou responder por nada. Como é que cai na prova? O erro de tipo essencial sempre exclui o dolo, mas o agente pode responder por crime culposo se houver a previsão legal. Tá certo? O erro de tipo acidental nunca exclui o dolo. Em persona, objeto, resultado diverso pretendido e erro na execução. Só para a gente fechar aqui a nossa tabelinha, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui para a gente fechar uma tabelinha legal, tá? Aquele barulho da arma, o PEI. Potencial de consciência da ilicitude é o chamado erro de proibição ou erro sob a ilicitude do fato. Eu posso alegar o desconhecimento da lei? Eu não sabia que era crime. Não, não pode. Exemplo, holandês que vem para o Brasil e fuma um baseado. Não é que ele não sabia que era crime. Ele achou que podia. Eu estou diante do erro de proibição. Se for evitável, se podia evitar, reduz a pena de 1/6 a 1/3. Se for inevitável, aí não tem pena. Exigibilidade de conduta diversa. É a coação moral, sei lá do artigo 22. Moral irresistível. E a obediência hierárquica não manifestamente ilegal. Exemplo. Entraram uns bandidos dentro do banco, tá? Para pegar o dinheiro. Pegaram 2 gerentes. Um chegaram e disse assim, ó, bota a mão no cofre, porque a tua senha é a tua digital. Não, não vou botar. Os bandidos pegaram a mão dele e encostaram no cofre. Abriu o cofre. O outro gerente falaram, olha, nós queremos que tu entregue os malotes, senão nós vamos matar a sua esposa. E pegaram um tablet, mostraram para ele que tem bandido lá com a esposa dele. Ele entrega os malotes. Aquele primeiro gerente em que pegaram a mão dele e colocaram para abrir o cofre, isso é uma coação irresistível, mas não é moral. O artigo 22 do Código Penal não fala coação moral, só fala coação irresistível. Essa coação, ela é física, irresistível. Exclui a tipicidade, conforme o professor Damaso Evangelista de Jesus. A coação física irresistível exclui a tipicidade. Aquele outro, em que pediram para ele entregar o malote e mostraram para ele o vídeo, que estava com a mulher dele, ele cometeu a coação moral. Ele não é punido. Só é punido o autor da coação. Imagina que eu sou policial, chegou uma ordem lá do presídio. Presídio não, chegou uma ordem do delegado dizendo para a gente cumprir um mandado de prisão à noite. Mas à noite não pode, porque a casa é uma inviolável. O delegado diz, não, a gente vai cumprir porque o juiz mandou. Eu vou lá e cumpro, eu cometo crime, porque eu sabia que a ordem era ilegal. Quando tu está sob obediência hierárquica, tu não comete crime se tu não souber que a ordem é legal. Se tu souber, tu comete. Imputabilidade penal. Quem é inimputável? Quem é inimputável? O menor
Menor de quantos anos? 18 anos. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às regras da legislação especial. Está lá no artigo 27. Tá? Tá? Artigo 26, 27 e 28. Também é inimputável o doente mental. O doente mental, ele é isento de pena. É isento de pena aquele que por doença mental ou desenvolvimento mental retardado ou incompleto não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e nem determinar-se de acordo com esse entendimento. É o doente mental. Tem um cara que é chamado semi-imputável. Quem que é semi-imputável, professor? O perturbado. Aquele que é perturbado da saúde mental. Tá? O perturbado da saúde mental, ele é semi-imputável. O doente é isento de pena. E eu tenho a embriaguez aqui também. A embriaguez acidental completa. A embriaguez acidental completa pelo álcool ou substância de efeito análogo, isento o agente de pena. Se for uma embriaguez acidental não completa, a pena é reduzida. Pessoal, eu tenho 3 tipos de embriaguez. Eu tenho a embriaguez voluntária ou culposa. Essa aqui não exclui aquela do final de semana, tu bebe livremente, tu é responsável por tudo que tu fizer. Eu tenho a embriaguez pré-ordenada. Eu chamo embriaguez do cagão, porque a pessoa tem que, para cometer um crime, ela tem que ter coragem, então ela bebe para criar essa coragem, então é pré-ordenada. Isso agrava a pena. E tem embriaguez acidental. Essa aqui, se for completa, isenta de pena. Se for incompleta, reduz de 1/3 a 2/3 a pena. Isso aqui é assim, ó, te drogaram, né, sei lá, né, alguns dias atrás estava tendo Oktoberfest, tu foi pro Oktober, né, sei lá, tropeçou e caiu dentro do barril de chopp, né, tomou tudo lá, saiu de lá muito louco, bateu num, agrediu o outro, estuprou o outro. Nesse caso, né, tu é isento de pena. Claro, se ela for completa. Até o exemplo é meio esdrúxulo, tá? Se ela for completa, tá? Beleza, né, pra gente fechar aí, né, a nossa visualização, né, da teoria do crime de forma completa, né, trouxemos aí a culpabilidade penal, tá? Falamos também da culpabilidade, é o título 3 da imputabilidade penal. Vamos fazer umas questões para ver como é que aparece isso aí nos concursos. Todas da banca, né, do nosso concurso. Todas da banca do nosso concurso. Primeira, o Código Penal, ao tratar das relações de causalidade do crime, considera a causa A. A emoção e a paixão não exclui a culpabilidade penal. Delação. Delação, dependendo do crime, tu tem aquele direito premial lá, que é a delação premiada, tu ganha até uma reduçãozinha de pena. A ação ou omissão sem a qual não teria ocorrido o resultado. Pá, ação ou omissão sem a qual não teria ocorrido o resultado, isso aí é nexo causal, excludente de licitude. Ao tratar a relação de causalidade do crime, considera a causa a ação ou omissão sem a qual não teria ocorrido o resultado. Perfeito, é a C, tá? Excludente de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, não tem nada a ver. Discriminante putativa. Discriminante putativa é quando tu age, tu entende, tu imagina que está agindo amparado por uma excludente, mas tu não tá. Isso é discriminante putativo. O Código Penal adota no artigo 13 a teoria conditio sine qua non, condição sem a qual não. Por ela, imputa-se ao resultado quem não lhe deu causa. A causa dispensa a adequação para o resultado. A ação e a omissão são desconsideradas para o resultado.
tudo que contribui para o resultado é causa, não se distinguindo entre causa, a condição ou com causa. A omissão é penalmente irrelevante. O artigo 17 fala da condição sine qua non, condição sem a qual não teria ocorrido o resultado. Tudo que contribui para o resultado é causa, não se distinguindo entre causa ou condição ou com causa. A respeito da relação de causalidade, é incorreto afirmar que o resultado que depende da existência do crime só é imputado a quem lhe deu causa. Tá certo. Não há fato típico decorrente de caso fortuito. Não há crime sem resultado. Tá errado, tá errado. Não há crime sem resultado, tá errado, porque o crime pode ser tentado, não tendo resultado a crime. A legítima defesa é meio de exclusão de licitude em face de qualquer injusta agressão, desde que bem jurídico atacado seja o patrimônio, a vida ou a integridade corporal. Tá. É cabível, ainda que o bem agredido esteja submetido a outra forma e espécie de proteção, como propriedade que ameaça o inquilino para preservar o imóvel. Aí, para te preservar o imóvel, não pode ser legítima defesa, tem que ser exercício regular de um direito, que tem que ser entre pessoas. Se legítima como forma de exclusão de antijuridicidade, diante da agressão injusta, atendida como aquela realizada mediante comportamento do agressor, que implique em crime doloso, não vai implicar em crime, vai ser excludente. Quando praticado em excesso após cessar da agressão, implica em punição na modalidade culposa. Não, tu comete o crime mesmo. Exclui a antijuridicidade da conduta quando repele a agressão injusta, que esteja ocorrendo em vias de ocorrer, desde que a ação defensiva seja moderada e utilize meios necessários. Perfeito. Para a letra I, perfeito. Considere não provocação voluntária de perigo, inexigibilidade de sacrifício do bem salvo, inexigibilidade do dever legal de enfrentar o perigo, conhecimento da situação justificante, agressão atual pretérita. São requisitos do estado de necessidade apenas. São requisitos do estado de necessidade. Não provocação voluntária do perigo, tem que ser proteção do perigo, né? Não posso criar. Exigibilidade de sacrifício do bem salvo, não precisa. Inexistência do dever legal, claro, não tem que ter o dever, senão é estrito cumprimento do dever legal. Conhecimento da situação justificante, está certo. Agressão atual ou pretérita, não, só pode ser atual, não pode ser iminente. 1, 3 e 4. Não há crime quando a gente pratica o fato
Em decorrência de paixão? Não. Sob violenta emoção? Não. Em embriaguez involuntária? Em estado de necessidade. Erro sob a ilicitude do fato? Não, em estado de necessidade, porque é uma excludente. É uma excludente de criminalidade. Está aqui, ó. Estado de necessidade. Considere-se obediência hierárquica, estado de necessidade, exercício regular de um direito, legítima defesa. Dentre as causas de excludente de licitude, inclui-se a que consta apenas em obediência, excludente de licitude. Obediência hierárquica é excludente de culpabilidade. Estado de necessidade é ilicitude, exercício regular de um direito também e legítima defesa. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Essa é repetida, tá? Não há crime quando o agente pratica o fato típico descrito na lei penal. Não tem crime. Mediante coação irresistível ou em estrita obediência hierárquica. É excludente de culpabilidade, não de criminalidade. Por culpa, dolo eventual, erro sobre elemento tipo, excesso justificado, não. Somente está a necessidade de legítima defesa. Está errado somente. Mediante erro sobre a pessoa contra a qual o crime é praticado, em concurso pessoa culposo ou no excesso doloso. Está a necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento dever legal e exercício regular de um direito. Letra E. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. As disposições acima se referem à hipótese de se foi reparado o dano, foi restituída a coisa, foi tudo voluntário, eu estou chamando de arrependimento posterior. Como é a pena do arrependimento posterior? Eu só respondo pelos atos já praticados. Tá? Não. Arrependimento posterior, nos crimes sem violência ou grave ameaça, reparar o dano ou restituída a coisa. Eu tenho a pena do crime reduzida de 1 a 2 terços. Está aqui, ó. A respeito dos crimes consumados e do crime tentado, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, considere. A desistência voluntária é quando o agente, embora tenha sido iniciada a execução de um delito, desiste de prosseguir a realização típica, atentando à sugestão de terceiro. Ele desiste voluntariamente, embora ele iniciou, ele desiste, tá certo. A redução de 1 a 2 terços de pena em razão do reconhecimento do crime tentado deve ser estabelecida de acordo com as circunstâncias agravantes ou atenuantes, porventura existentes. Não, é critério do juiz. Não tem que circunstância atenuante e agravante para definir a redução. É o juiz, ele vai entender e ele vai decidir quanto reduz, de 1 a 2 terços. O arrependimento eficaz, quando o agente, após ter esgotado os meios que suponha para a prática do crime, arrependa-se e tenta, sem êxito, por todas as suas formas, impedir o resultado da consumação. Arrependimento eficaz, ele pratica a conduta e ele impede. Ali fala sem êxito, está errado. 4. Em todos os crimes contra o patrimônio, o arrependimento posterior consiste na reparação voluntária e completa do prejuízo causado. Implica a redução obrigatória da pena de 1 a 2 terços. Em todos os crimes contra o patrimônio, o arrependimento posterior consiste na reparação voluntária. Não tem todos, porque tem o roubo. O roubo tem violência ou grave ameaça. Então não cabe arrependimento posterior em todos. Não pode ter violência ou grave ameaça. Há crime impossível quando a consumação não ocorre pela utilização do meio relativo idôneo para a produção, o resultado. Não. Crime é impossível quando o meio utilizado é ineficaz ou o objeto é impróprio. Aí não se pune a tentativa. Está lá no 17. Letra A, somente a 1.
Éripo, irritado com a constante festa de seu vizinho, Lailo, promove a noite. Atrapalhando seu descanso, resolve procurá-lo a fim de resolver definitivamente a situação. Para tanto, arma-se uma espingarda que se dirige à casa de Laio, vindo a encontrá-lo distraído. Ato contínuo, aponta a arma em sua direção e fim de efetuar o disparo contra a cabeça. Contudo, Jocasta, que por coincidência havia acabado de chegar no local, surpreende e consegue impedir Épico de seu intento, retirando-lhe a arma de sua mão, evitando assim o disparo. Isso é tentativa, tá? Por quê? Porque a consumação não foi por uma circunstância alheia à vontade do agente. Foram lá e impediram ele. Pode ver que foi lá e a moça tirou a arma. Tá? Então é uma tentativa. São elementos da tentativa: início da execução, tipo penal, falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, dolo ou culpa. Está errado porque a tentativa não pode ter culpa. Início da execução no tipo penal, falta de consumação alheia, vontade do a circunstância alheia à vontade do agente, dolo. Perfeito, letra B. A letra C está errada porque fala em culpa. A letra D está errada porque fala em culpa. A letra E, atos preparatórios. Não, tem que ser iniciada a execução. Está só na preparação, tu não é tentativa. Em relação às fases de execução do crime, pode-se assegurar que não se tipifica crime formal contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, segundo entendimento simulado. Está errado isso aí. A desistência voluntária também é conhecida como crime ou tentativa impossível. Não. Não se admite tentativa de crime culposo. Perfeito. Não tem. Crime culposo, omissivo próprio, não admite essa forma tentar. Tá? Há arrependimento eficaz quando o agente, por ato voluntário nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, repara o dano, restitui a coisa até o recebimento da denúncia. Isso aí é arrependimento posterior. Letra E. A tentativa imperfeita quando, apesar de ter o agente realizado todas as fases de execução, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso é tentativa perfeita e não imperfeita. Conforme a redação do Código Penal, configura a tentativa pela falta de complementude injusta, a pena deve ser sempre reduzida de 1 a 2/3. Tá. O crime impossível, a tentativa impunível. O crime impossível e tentativa impunível. A desistência voluntária permite a interrupção do nexo causal sem a consideração da vontade. O arrependimento eficaz quando pleno exclui a pena e quando parcial permite a redução de 1 a 2/3. Arrependimento eficaz é só os atos já praticados. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado dolo. Não. O crime impossível e a tentativa é impunível. Tá? É porque crime impossível não tem tentativa. Tá? Lembra o artigo 17? Não se pune a tentativa por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta improbidade do objeto. É impossível consumar-se o crime. É por isso que ele vem com essa redação: crime impossível, a tentativa é impunível. Não é porque não se pune a tentativa. Tá? Então o que a gente viu na aula de hoje? Tá? Nós trabalhamos aqui com a teoria do crime. Tá? Fato típico antijurídico culpável. O que é um crime? O crime é um fato típico, antijurídico e culpável, cuja culpabilidade é um pressuposto de pena. Se eu tiver culpa, eu vou sofrer pena. São elementos da culpabilidade.
tá? Excludentes de antijuridicidade e elementos da tipicidade. Então, assim, ó, crime, matar alguém é um fato típico, em regra, todo fato típico é antijurídico e culpável. Elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, ação ou omissão. Ela pode ser dolosa ou culposa. Ninguém é punido por crime se não for praticado de forma dolosa. O dolo, eu tenho o direto, que é quando eu quero o resultado, e eu tenho o eventual, quando eu assumo o risco. A culpa, ela pode ser consciente ou inconsciente, tá? Quando o resultado vai além do que tu queria, chama-se o crime préter-doloso. O resultado consumado, quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Desistência voluntária, quando o agente, embora pudesse prosseguir, por vontade própria, ele desiste. Arrependimento eficaz, quando tu pratica a conduta e ao mesmo tempo tu impede o resultado se produza. Tem que conseguir impedir o resultado. Se tu conseguir, arrependimento eficaz. Tanto a desistência com arrependimento, que é do artigo 15, tu só responde pelos atos já praticados, tá? Arrependimento posterior, nos crimes sem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituído a coisa, tá? Nesse caso, tá? Até o recebimento da denúncia, tu tem direito à redução de pena de 1 ou 2/3. Só lembrando, o crime não pode ter violência nem grave ameaça. Aí tu tem direito aí essa redução, no caso, né, de 1 a 2/3 de redução de pena. Tá? Tu tem direito a essa redução de 1 a 2/3 de pena. Tá? Erro de tipo. O erro de tipo, ele pode ser acidental ou essencial. Erro de tipo acidental. Tá? E essencial. O erro de tipo acidental, tá? Ele pode ser em objeto. Tu queria subtrair um objeto, tu acaba subtraindo outro. Erro de tipo acidental, em objeto. Erro sobre a pessoa. Tu queria atirar uma pessoa, tu queria matar uma pessoa, mas tu acaba matando outra. Tá? Nesse caso, o erro de tipo em objeto. Tá? Sobre o quê? O objeto. Tá? Fica ligado nisso, sobre objeto. Tá? Execução. Tá? Tu não tem a manha, tu vai matar um, tu atira e erra o tiro e acaba pegando o outro. Erro de tipo acidental na execução. Quando o resultado é diferente do que tu queria, erro de tipo acidental, resultado diverso do pretendido. O erro de tipo essencial, todos os casos exclui o dolo, mas o agente pode responder por crime culposo se houver a previsão legal. Tá? Nexo causal. Tu só pode imputar o crime a quem lhe deu causa. Tu tem que considerar que a causa, né, imputado o crime a quem deu causa. Considera-se essa causa ação ou omissão sem a qual não teria ocorrido o resultado. São excludentes de licitude. Legítima defesa, perigo atual iminente e próprio de terceiro. Só entre pessoas. Repelir a injusta agressão, meios moderados. Estado de necessidade, tu não pode criar situação. Só atual, próprio de terceiro. Tu está no teu direito e tu está no dever. Todos os 4 casos, o excesso é penalmente punível. Culpabilidade. Né? A culpabilidade é um pressuposto de pena. Se tu tiver culpa, tu vai sofrer pena. São elementos da culpabilidade. Esse é o título 3, que é da imputabilidade. O potencial de consciência da ilicitude, que é o erro de proibição. Tu não pode alegar o desconhecimento da lei, tá? Né? Mas o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se for evitável, reduz de 1 a 2/3. Exigibilidade de conduta diversa. É a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Se tu está sobre obediência hierárquica, tu não sabe que é ordem legal, ou sobre coação moral, tu não é punido, só é autor da ordem, é autor da coação. Imputabilidade penal. Quem que é inimputável? O menor de 18 anos, o doente mental é inimputável. O menor de 18 anos ficam sujeitos à legislação especial. O doente mental, que é aquele que não possui o desenvolvimento mental retardado ou incompleto e não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e nem determinar-se de acordo com esse entendimento, ele é considerado doente mental. Neste caso, por ser doente mental, tá, ele é isento de pena. E a embriaguez, professor? A embriaguez tem que ser completa. A embriaguez tem que ser completa. Acidental, proveniente de caso fortuito ou força maior. Se ela for completa, é isento de pena. Quem que é semi-imputável?
A semi-imputável, aquele que tem perturbação na saúde mental, é o 26, parágrafo 1º, e é embriagado, né, não completo. Eles são semi-imputáveis. A embriaguez voluntária ou culposa, embriaguez pré-ordenada, paixão e emoção, né, não são causas que excluem a culpabilidade penal. Fica muito atento, esses pontos aqui. Posso dizer para ti, eu não aprofundei a imputabilidade, a gente vai aprofundar na próxima aula, né, onde a gente vai trabalhar da inimputabilidade, tá? Isso aqui é uma das coisas mais importantes do direito penal, se não for a mais importante, tá? Isso aqui é a base dos concursos públicos que pede direito penal. Tentei fazer aqui de forma bem visível para ti, né, a parte da teoria do crime, beleza? Então assim, ó, a gente teve a nossa aulinha ali bem direcionada, bem compactada, né, direta aí para o que cai na prova do concurso, sem tentar enrolar, trazer coisas irrelevantes, tá? Então assim, ó, o macete, questão, pega a banca do concurso, né, questões diretas aí da FCC, né, que aí esse é o auge, essa é a maneira correta, é estudar um ponto, fazer questão. Beleza, pessoal? Então desejo a todo mundo um ótimo estudo, um abraço e até o nosso próximo encontro.